Vamos lá, gente, vamos para mais uma aula e hoje o papo é dinâmica demográfica. Então, já deixa o like, certo? Comenta aí o que você está achando do vídeo todo, de como é que está sendo o funcionamento das nossas aulas e vamos que vamos. Vamos lá, e se você não for inscrito, já se inscreve, tá? Então, dinâmica demográfica, como é que é isso, gente? E você já está vendo aí a imagenzinha que eu coloquei, né? Gente pra caramba. Demografia estudo. Então, demografia basicamente vai ser o estudo da população mundial, que é essencial para a gente entender as dinâmicas das relações estabelecidas entre a sociedade e a natureza. Para isso, a gente vai ter que entender diversos conceitos que são apresentados para nós no estudo de demografia. Os primeiros conceitos aí que a gente vai estar trabalhando é a diferença dos termos populoso para povoado. Então a gente está falando de gente, da população e dos impactos que elas geram na natureza e, logicamente, que vão acabar gerando para si mesmos. Então, vamos lá. A gente tem uma área, a gente vai entender aí os estudos demográficos estudando determinada população por áreas, tá? Dividindo ela em países, ou estados, ou regiões, ou continentes. A gente vai estar falando sobre uma determinada área, um determinado recorte geográfico. Então, para a gente entender, temos dois termos a priori que nós vamos tentar entender aí: populoso e povoado. O que são esses dois termos e por que eles são diferentes? Vamos por partes aí. Então, populoso, conforme vocês estão vendo aí, tem como significado basicamente excessivamente habitado, que possui muitas pessoas vivendo, cuja população é numerosa, e olha, ali está dizendo, muito povoado também. Mas vamos lá. Quando a gente estiver trabalhando o termo populoso, a gente vai estar trabalhando população absoluta, tá? Refere-se ao número total de habitantes de um determinado lugar. Bairro, cidade, estado, país, o mundo. Então, quando um lugar possui um grande número de habitantes, ele é considerado populoso. Então vamos lá, vamos entender. Brasil tem mais gente do que a Argentina. Então o Brasil ele é mais populoso do que a Argentina. Simples, né? Então a gente tem aqui um espaço que tem 100 milhões de habitantes e o outro que tem 50 milhões de habitantes. O que tem 100 milhões de habitantes é mais populoso. Povoado. Povoado. Aldeia, aí no caso aí não é o termo que a gente está trabalhando aqui em povoado, tá? Que é tipo, uma pequena aldeia, a gente pode chamar ela de povoado, um local habitado por um número reduzido de pessoas. Só que o termo povoado que eu quero colocar aqui é relativo à população relativa. Enquanto populoso refere-se à população absoluta, ou seja, um determinado lugar, tipo, olha só, deixa eu ver aqui ó, o A, o A, a imagem A aí apresenta uma população com 20 pessoas e a imagem C apresenta uma população com 5 pessoas. Quem é mais populoso? A A tem mais gente. A A e a B têm o mesmo número de pessoas. As duas são populosas e têm a mesma população, igual a C e a D aí. C e D são idênticos em termos de população. A e B são mais populosos do que C e D, certo? Porém, B é mais povoado do que A. Os dois têm a mesma população, 20 pessoas. Só que vocês podem ver que em B, aí a população ela está ocupando basicamente quase todo o espaço do, de onde ela está. Enquanto o A tem a população de 20 pessoas, porém essas pessoas estão mais espalhadas. Você vê que tem mais espaços vazios do que B. O mesmo ocorre com C e D. Olha só, ambos têm 5 pessoas. Os dois têm a mesma população. Porém, C tem um espaço vazio muito maior.
Então, D é mais povoado do que C, ainda que as duas tenham a mesma população. Então, população relativa é um conceito que refere-se à densidade demográfica, ou seja, distribuição populacional em um dado território, possibilitando verificar então onde encontram-se as áreas mais ou menos povoadas. Então aí na figura, como você está vendo, D é mais povoado do que C. Os dois têm a mesma população, mas D é mais povoado do que C porque ocupa um maior espaço ali do território. E o Brasil? O Brasil, então, ele é um país populoso ou povoado? O Brasil, ele é um país populoso, porém ele não é um país povoado, ele é pouco povoado. Não entenderam? Vamos lá. O Brasil ele possui espaços vazios. Por exemplo, a maior parte da concentração da população está na região sudeste, são outros critérios que a gente vai estar falando em outros vídeos, talvez, porque é o seguinte: se a gente tem uma área ali que tem indústria, a gente tem áreas que são atrativas de pessoas, para onde as pessoas acabam migrando para lá, para morar, e áreas que são repulsoras de pessoas. Então a gente tem no Brasil a região norte, a região centro-oeste, com enormes vazios demográficos. Apesar do Amazonas, por exemplo, ser um estado gigantesco e o Pará também, eles não são densamente povoados. Aí você pega um espaçozinho como o Rio de Janeiro, que é pequenininho, está lotado de gente. Rio de Janeiro e São Paulo são as áreas mais densamente povoadas do Brasil. Mas o Brasil é um país populoso. Por quê? É o quinto maior país em extensão territorial do mundo. E também acaba sendo o quinto maior país em população do mundo. Então, ele é mais populoso do que quase para todos os países do mundo, com exceção dos quatro primeiros, né, que estão na frente do Brasil: a China, a Índia, os Estados Unidos. Bom, deu para entender então os termos de população, populoso e povoado? Então a gente vai dar continuidade aqui, tá? Eu vou falar também de superpovoamento antes de passar aí para a taxa de fecundidade. Superpovoamento é tipo uma área densamente povoada. Ela, uma área densamente povoada, ela não é necessariamente superpovoada. O conceito de superpovoamento é muito complexo, pois refere-se à quantidade de recursos disponíveis. Não é igual aí eu tenho muita gente ocupando muito espaço ou tem muita gente. Então, o conceito de superpovoado é diferente de povoado e populoso, tá? Tipo, um local é considerado superpovoado quando ocorre um desacerto das condições socioeconômicas e tecnológicas da população em relação à área ocupada e aos recursos disponíveis. Um lugar é superpovoado quando os recursos não conseguem, mesmo explorados de forma eficiente, atender às necessidades da população. Olha, diferente, por exemplo, de macrocefalia urbana, parece, tá? Macrocefalia urbana é um conceito colocado tipo numa cidade, e essa cidade ela não possui toda a infraestrutura necessária para suportar todo aquele contingente populacional. Falta então escolas para todo mundo, os hospitais não atendem a demanda, então está sendo diversos problemas urbanos e está causando uma macrocefalia urbana, porque as cidades ali, todos os aparatos da cidade não estão é, dando vazão para a população que está ali. Superpovoamento diz respeito à condição dos recursos disponíveis, recursos naturais, por exemplo, não estão disponíveis para toda a população. Falta, né? Um lugar superpovoado é quando os recursos não conseguem, mesmo eles sendo explorados de maneira eficiente, atender toda a demanda, certo? Bom, o estudo das populações ele apresenta inúmeros dados que refletem as variações das dinâmicas populacionais. Aqui a gente vai verificar então alguns das principais taxas demográficas. A primeira taxa, aí, conforme você está vendo aí na imagem, é a taxa de fecundidade. Aí tem aí a mãozinha do Thanos. Thanos não, né? Não sei. Alguém que está usando a manopla do infinito, que vai ter alguma coisinha a ver com o tema aí que a gente está falando. Bom,
Aqui eu já passando para a taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, certo? Ele refere-se a um número médio de filhos que uma mulher pode ter ao longo da vida, entre 15 e 49 anos normalmente, que é feita essa taxa aí. Essa taxa reflete a condição reprodutiva média das mulheres, não confunde com taxa de natalidade não, tá? Isso aqui é uma média de filhos por mulher. Então, tipo, eu tenho um espaço onde eu vou ter uma mulher com 2 filhos, a outra mulher com 3 filhos, outra mulher com 4 filhos, outra mulher sem nenhum filhos. Então eu vou somar o número de filhos total e dividir pelo número total de mulheres. Então vai dar um número até quebrado, né? Porque, tipo, se eu tenho 3 mulheres e cada uma teve, e, tipo, uma tem, se nenhuma tem, tipo, uma tem um filho, a outra tem, é que eu tô pensando num exemplo agora. Uma tem um filho, a outra tem 2 filhos e uma tem nenhum filho. Então é 3 para 3, certo? Só que essa mulher aqui tem 0 filhos, uma tem 2 e uma tem 1. Essa daqui tá meio que mais ou menos dá para entender. Deixa eu tentar aqui um outro exemplo. Porque esse dado é importante, porque a partir dele podemos verificar o crescimento ou declínio da população de um dado lugar. Estima-se que atualmente a taxa de fecundidade mundial ela é de aproximadamente 2,47 filhos por mulher. Então, a gente tem, tipo, 3 mulheres e uma tem 2 filhos, a outra tem 2 filhos e uma tem um filho. Então, a gente tem 5. Então, divide aí o 5 para 3 e a gente vai ter um número quebrado aí, ó, que vai ser uma média. Tipo, quando eu estou fazendo a sua prova, aí eu vou lá e pego e vou dividir a sua nota pelo número de atividades que eu passei para você. Então, tipo, eu passei um trabalho, uma prova e um teste. Cada uma valendo 10, certo? Se você teve 5 em uma, 6 em outra e 6 na outra, tipo 6 na prova, 6 no. 5 na prova, 6 no teste e 5 na prova, você vai somar 6, 5, 5 e vai dividir por 3, que for o número de. Então, pega as mulheres como número de vamos lá. Caraca, eu tô me complicando, mas acho que vocês já entenderam, né? Tô me embolando aqui, mas acho que vocês entenderam, porque olha só. Vamos lá. Pegamos as 3. Prova, teste, trabalho. Mulher, mulher, mulher. 5 filhos. Gente pra caraca. 5 filhos. 5 filhos. Então eu tenho 15. 15 dividido para 3, 5. Então a média de filhos por mulher é 5. Agora imagina que fosse 6, 5, 5. Então agora eu já não tenho mais 15. Tenho 16. Você divide 16 para 3. Aí já vai vir um número quebradinho. Não vai ter como arredondar, como vocês viram aqui, né? Confirmando assim a tendência se a gente tem aqui o mundo estimado hoje com 2,47 filhos por mulher, confirma assim a tendência de queda do número de filhos por mulher. E essa queda tem vindo por diversos fatores, principalmente nos países desenvolvidos, onde a mulher está cada vez mais inserida dentro do mercado de trabalho, e aí ela acaba tendo menos filhos do que anteriormente. Então a média de filhos por mulher, anteriormente, há 10, 20 anos atrás, 40 anos atrás, a cada geração a média de filhos por mulher tem diminuído. Por exemplo, a minha avó teve 15 filhos. Já os filhos, as filhas da minha avó, todas só têm um filho. Então, minhas tias, cada uma só teve um filho. Então, diminuiu bastante a média de filhos por mulher de uma geração para outra. Porque só a minha avó já ocupava aí 15 filhos para somar na média. E se as outras vovós também têm 10, 15, 6 filhos, gente, a média de filho por mulher é muito alta. E atualmente as mulheres não têm tido tantos filhos. Temos uma diminuição aí. Então, no Brasil, a taxa de fecundidade em 2019, para você ter uma ideia, era 1,7 filhos por mulher, nível abaixo da reposição
populacional, porque a gente tem que pensar em repovoar a população. A ideia seria ter pelo menos, tipo, um casal ter dois filhos para que aqueles dois filhos ocupassem o lugar daquele casal, mais ou menos isso. Mas aí se eu tenho 1,7, eu tenho abaixo aí, porque eu vou ter. Se tem 1,7 é porque eu tenho. Ah, professor, mas aí eu conheço minha vizinha que ela tem 5 filhos. E você deve conhecer também umas 10 outras mulheres que estão nessa idade de reprodução e não tem filho nenhum. Então vai contar na média, né? O filho aquela lá que teve 5 vai estar botando os 5 na média, mas as outras lá que não tiveram nada, então não é assim que a banda toca. Ah, aqui no Brasil todo mundo tá fazendo filho pra caramba. Calma, não é bem assim. Então, vamos lá ver esse negócio de fazer filho pra caramba? Também tem isso, né? Fora a mulher tá cada vez mais inserida no mercado de trabalho, por isso ela vai ter um planejamento familiar melhor, né? Então a proliferação dos métodos contraceptivos também vai ser muito importante, camisinha, DIU, os anticoncepcionais de maneira geral, vão ser muito importantes para a redução dessa taxa de fecundidade aí. Taxa de natalidade, não confunde. Então, enquanto taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, a taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos ocorridos durante o período de um ano em relação ao número total de habitantes. Então, aí você tem um cálculo aí mais ou menos de como eu vou pegar o número de nascidos a cada 1.000 habitantes e dividir ele pelo número total de habitantes de uma determinada área. Para obter a taxa de natalidade, então, é necessário conhecermos o número de nascimentos ocorridos em um determinado lugar no período de um ano e o número total de habitantes desse local. Da mesma maneira que você está vendo aí que eu faço o cálculo para saber a taxa de natalidade em porcentagem de um determinado lugar, eu vou fazer o cálculo da taxa de mortalidade. Você substitui aí mortalidade, vai ser o número de óbitos a cada 1.000 habitantes dividido pelo número total de habitantes do lugar que eu estou fazendo esse cálculo. Então isso vai ser a taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade infantil contabiliza o óbito de crianças entre 0 e 1 ano, tá? Em relação a crianças nascidas vivas ao longo de um ano. Se não nasceu vivo, é natimorto, não vai estar contabilizado na taxa de mortalidade infantil. Passou de um ano, também não vai estar contabilizado na taxa de mortalidade infantil. É de 0 a 1 ano. Esse indicador não leva em consideração natimorto, como eu disse, ou seja, as crianças que falecem ainda no útero da mãe. A taxa de mortalidade infantil é um importante indicador de qualidade de serviço público oferecido. Saúde, saneamento básico, porque as principais causas de mortalidade infantil são vacina, né? Que é a ausência de saúde, associada à ausência de um acompanhamento médico, desnutrição. Então, se eu tenho um alto índice de óbitos de crianças de 0 a 1 ano, é porque eu não tenho famílias com instrução para poder entender o que aquela criança precisa para sobreviver. Eu não, ou a família entende, mas carece do lugar que ela vive, de um saneamento básico decente, ou seja, água potável e recursos para todo mundo, rede de esgoto decente, ausência de uma assistência de médicos para estar falando, as vacinas que devem ser tomadas. Bom, a imagem que eu coloquei aí não tem a ver com mortalidade infantil, tem a ver com saldo migratório. Consiste na diferença entre o número de pessoas que entrou e o número de pessoas que saiu de um determinado lugar. As pessoas que estão saindo de um determinado lugar, elas vão ser as emigrantes. E as que estão entrando, imigrantes. Então, se eu estou saindo do Brasil para o Brasil, eu sou um emigrante. E para o local que eu estou entrando, tipo, saí dos Estados Unidos e fui, saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Para o Brasil, eu vou estar no saldo de emigrantes, daqueles que estão saindo. E para os Estados Unidos, eu vou estar entrando no saldo de imigrantes, daqueles que estão entrando. Então, emigração e imigração são tipos de imigrações, para quem está saindo e para quem está entrando. Aquele que está entrando no Brasil, para o Brasil, ele vai ser um saldo de imigrante. E do lugar que ele saiu,
ele vai estar sendo contabilizado como emigrante, certo? O saldo migratório pode ser positivo, quando a entrada de imigrantes supera a saída de pessoas, os emigrantes. É negativo quando os emigrantes superam o número de imigrantes. Ou nulo quando a entrada e saída de imigrantes é, obviamente, equivalente. Aí, antes de entrar no tema aí que você já está vendo a carinha do Thanos que eu falei que a gente ia falar, vamos falar de crescimento vegetativo, o crescimento natural da população, que não vai estar contabilizando justamente a migração. O crescimento vegetativo ou natural da população consiste na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? De um determinado local. O crescimento vegetativo é considerado o índice mais significativo em termos de estudo e estratégias demográficas, visto que ajuda a definir o crescimento demográfico de um determinado local. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é o crescimento vegetativo ou natural da população. Você está vendo aí o Thanos que eu coloquei aí na frente? Se você viu o filme dos Vingadores, você lembra que o Thanos ele está em busca das joias do infinito para ocuparem aí a manopla do infinito e assim ele poder, com um estalar de dedos, bem diferente do que acontece nos quadrinhos, não um estalar de dedos, ele faz a mesma coisa nos quadrinhos, mas os níveis de poderes são bem diferentes e os motivos também são diferentes. Então a gente vai ficar para a nossa aula com os motivos que ele apresenta no filme. Então, no filme, ele está buscando as joias do infinito para colocar na manopla do infinito para fazer um estalo que vai fazer o quê? Eliminar metade da população do universo. E para que ele quer fazer isso? Ele entende que a população está aumentando demais e vai chegar um momento em que vai faltar recursos para que a população possa sobreviver. E aí ela vai se matar com fome, guerra, caos, não vai viver bem, porque ela vai estar se destruindo por conta dos recursos que são insuficientes para todos, porque a população cresceu mais do que os recursos que a natureza pode dar para que essa população sobreviva. Então a ideia do Thanos é eliminar metade da população para que a outra metade possa sobreviver e viver em abundância. Essa é a ideia dele. Essa é uma ideia que surgiu lá no século XVIII com Thomas Malthus. Não. Thomas Malthus não queria matar e eliminar metade da população. Mas a ideia dele de crescimento demográfico ultrapassar os recursos era bem a mesma. Thomas Malthus, ele no seu livro Ensaios sobre a População, ele coloca a ideia de que a população ela cresce em progressão geométrica. Ou seja, vai ter um tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, a cada 25 anos, no intervalo de 25 anos, para Thomas Malthus, a população duplica. De 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16. Então, a cada 25 anos, a população duplica. Enquanto os recursos, eles crescem em progressão progressão aritmética. Enquanto a população cresce em progressão geométrica, a população ela cresce em progressão aritmética. A produção de alimentos e bens, então, não acompanharia o crescimento populacional. Então, enquanto a população crescia 2, 4, 8, 16, os alimentos cresceriam 2, 4, 6, 8, 10. Então, dessa forma, a produção de alimentos não seria capaz de garantir a subsistência da população. Para Malthus, ele não recomendava juntar as joias do infinito e matar metade da população ou fazer com que os governos matassem metade da sua população para que a outra população, o restante da população ficasse em abundância. Para Malthus, ele recomendava que devíamos controlar a natalidade e exercer um controle rígido sobre a população. Tipo o que a China fez em relação à política do filho único, onde o governo chinês
colocou lá a legislação de que algumas áreas do território chinês, algumas regiões do território chinês, os casais só podiam ter um único filho. Então, mais ou menos algo assim. Então, para controlar a natalidade e exercer esse controle, ele dizia que os casamentos fossem retardados, que se casassem mais tarde, e ele pregava a prática da ele pregava que as pessoas tivessem abstinência sexual, o planejamento familiar como ferramenta de apoio ao controle de crescimento populacional, onde cada família deveria limitar-se, aí que eu falei aí da China, por exemplo, limitar-se ao número de filhos que fosse economicamente capaz dessa família criar. Então, as principais críticas à teoria malthusiana era que o crescimento demográfico não ocorre em progressão geométrica. A população vem crescendo em um ritmo de aproximadamente 2% ao ano, enquanto a produção de alimentos supera 3%. E Malthus não contava com o avanço da tecnologia, que iria aumentar ainda mais a produção. E ele não contava também que a gente ia ter um avanço econômico gigantesco que garantiria o bem-estar social da população em algumas áreas. As áreas de análise do Malthus, tipo a Europa, então ele não contava que o continente europeu comprovaria logo de cara o avanço do desenvolvimento econômico e, por si só, a população controlou o crescimento populacional. Então, nesses países que se desenvolveram economicamente, industrialmente, o controle das taxas de fertilidade ocorreram naturalmente, apoiado na inserção das mulheres no mercado de trabalho e, principalmente, no meio acadêmico. A instrução da população fez com que essa população não tivesse tantos filhos. Mas ainda assim, no século XX, vão surgir outros teóricos que vão resgatar a ideia do Thanos, a ideia do Malthus, e vão querer eliminar a população? Não. Os neomalthusianos, eles vão querer promover práticas que evitem a natalidade da população mais pobre. Com base nos fundamentos do Malthus, os neomalthusianos acreditavam que o grande contingente populacional presente, principalmente nos países mais pobres, era o principal motivo da baixa renda per capita desses países. O motivo dos países subdesenvolvidos serem subdesenvolvidos era a superpopulação. Então, esses países eles deveriam promover práticas de controle da natalidade dos mais pobres para que esses mais pobres não tivessem tantos filhos e assim o país pudesse se desenvolver. Porque o governo, no caso na ideia dos neomalthusianos, o governo ele gasta muito com programas sociais, dinheiro esse que podia ser investido em diversas outras áreas para o crescimento econômico do país e que não é investido justamente pelo fato de que o governo ele tem que estar se preocupando em como eu vou manter uma qualidade de vida mínima para essas pessoas sobreviverem. Então, o grande contingente populacional seria então responsável por ocasionar o maior custo nos sistemas, por exemplo, de saúde e de educação. Investimentos esses que poderiam ser utilizados para ampliar a captação de outros recursos através da implantação de indústrias. Então, essa que é a ideia dos neomalthusianos. Nossa, peguei várias imagens do Malthus como Thanos, ó. Bom, então a gente viu aí duas teorias demográficas, a malthusiana, que a gente viu que tem vários errinhos, que Malthus não contava, né? Lá no século XVIII, e os que resgataram a base das ideias do Malthus, que são os neomalthusianos. Aí a gente tem uma ideia aí de neomalthusianismo. Vai faltar recursos no mundo. A charge aí, né? Aí a mulher responde, pô, justo agora que eu decidi parar com a minha dieta. São pobres. São pessoas pobres. Ela colocar o filho que está no colo dela é proposital, obviamente, para mostrar que o pobre fazendo a pobreza, a superpopulação está gerando pobreza e vai faltar recursos para todo mundo porque o pobre não para de fazer filho. Essa que é a ideia dos neomalthusianos.
Contrário aos neomalthusianos, a gente tem os teóricos reformistas, que dão uma resposta aos neomalthusianos. Segundo os reformistas, a presença de uma população jovem e numerosa, oriunda de elevadas taxas de natalidade, não representam a causa, mas sim a consequência da pobreza e do subdesenvolvimento. Então, enquanto os neomalthusianos acreditam que a superpopulação gera a pobreza, para os reformistas, a pobreza que gera a superpopulação. Então, eles acham que a miséria consideram que a própria miséria causa o acelerado crescimento demográfico e que o governo, então, deveria promover práticas para exterminar a pobreza, que aí por si só, naturalmente, como aconteceu nos países europeus que se desenvolveram economicamente, a população teria naturalmente pararia de crescer dessa forma exagerada. Então, eles propõem uma melhor distribuição de renda, uma melhor distribuição de alimentos, o aumento da escolaridade. Então, eles querem investimentos na educação, principalmente, que ocasionariam num planejamento familiar. A população, com instrução, vai se planejar familiarmente e, tipo, vai ter filhos de acordo com os seus recursos. Vai ser um planejamento familiar espontâneo. E, consequentemente, a gente vai ter uma queda da natalidade. Então, a gente viu aí as três principais teorias, mas a gente tem outras, tá? A gente tem, por exemplo, os ecomalthusianos, que defendem que o crescimento populacional acelerado pode provocar danos irreversíveis ao meio ambiente e por isso o governo tem que tomar medidas para que a população não faça tantos filhos. Que medidas drásticas seriam essas? Políticas antinatalistas mesmo, tipo, essa mulher pobre já está no segundo filho. Obrigatoriamente ela tem que ligar. As trompas aí não vai ter mais filho. Como o exemplo também que eu dei da China, né? Que adotou a política do filho único. Dessa forma, no período de 40 anos, ela conseguiu reduzir pela metade sua taxa de natalidade. Então, tipo, distribuição de pílula anticoncepcional, até coisas mais drásticas, né? Como vasectomia nos homens, tipo, atingiu determinada idade, já teve um filho, vasectomia. Vamos ver suas condições financeiras de arcar com as necessidades de continuar, de ter mais um filho. Pô, você não consegue manter um único filho e, pô, já está em outro relacionamento, vai acabar tendo outro filho, não dá pensão lá para o teu filho, ou passa um sufoco para dar pensão. Imagina então criar outra criança. Então, temos um monte de. Então, a ideia dos neomalthusianos seria justamente, e dos ecomalthusianos, seriam tomar-se drásticas medidas para reduzir o crescimento populacional. Enquanto os reformistas, para que existisse uma transição demográfica, ou seja, uma concepção de oscilação periódica de uns períodos de crescimento vegetativo de determinadas áreas, que vai fazer com que no futuro a população naturalmente, com o planejamento familiar, igual os reformistas falam, parem de ter filhos. Então, e aí? Responde aí nos comentários qual teoria você considera mais acertada? A teoria reformista ou a teoria neomalthusiana? A teoria neomalthusiana que determina que a pobreza é gerada pela superpopulação ou a teoria reformista que pensa que a calma aí que eu escolhi besteira. A teoria neomalthusiana fala que a superpopulação está gerando pobreza. E a reformista fala que a pobreza é que está gerando a superpopulação. E aí, o que você concorda? Coloca aqui nos comentários. Aqui então a gente vai falar de pirâmide etária. A pirâmide etária representa a distribuição de diferentes grupos etários da população. Aí você está vendo, né? Cada linha aí, cada camada aí tem uma determinada idade, né? Estou contabilizando entre homens e mulheres. Mulheres em verde é Brasil, tá? Entre os anos de 2012 e 2016. Aí a gente tem contabilizando um percentual de pessoas em determinada faixa. Então, a primeira camada aí é de 0 a 4 anos. Então,
a gente tem aí o número de crescimento, o número de crianças, né? Você vê aí que no Brasil, entre 2012 e 2016, o maior número de pessoas variava entre 15 e 19 anos. E aí você vê, né, que o menor número é de 80 anos ou mais. Mas a gente tem uma sobrevivência até de uma população idosa relativamente pequena em comparação a de 15 e 19 anos, mas muito maior em relação a outros países mais pobres do que o Brasil, tá? Então, através da análise da pirâmide, a gente pode observar as principais alterações ocorridas ao longo do tempo, conforme essa pirâmide vai sendo alterada ao longo dos anos. Tipo, se a base da pirâmide, que é lá as crianças de 0 a 4 anos, for diminuindo ao longo do tempo, significa que a taxa de natalidade está diminuindo. E se lá em cima o topo da pirâmide começar a ficar maior, mais largo, significa que a expectativa de vida melhorou e que as pessoas estão vivendo mais, certo? E se eu tenho uma taxa de jovens muito mais alta do que a taxa de natalidade, pode até significar então a entrada de migrações. Vamos ver aqui. Aqui é uma pirâmide etária de Angola do ano de 2019. Olha como é que ela. Olha a diferença. Aí você está vendo praticamente uma pirâmide mesmo, né? É, é um regime demográfico que inclui grande parte dos países mais pobres aí, são parecidos com essa pirâmide aí de Angola. A gente chama isso de regime demográfico jovem. O Brasil, no caso, é uma estrutura etária transitória, né? Que está fazendo aí uma transição demográfica. Tem a população, que é um regime demográfico de população adulta. Aí você está vendo de população jovem, que é também, que é, como eu disse, é dos países com processo de industrialização não passaram, é zerado o processo de industrialização. Embora o grupo de países que integra esse regime demográfico apresente características extremamente heterogêneas, os mesmos apresentam elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. Então aí, se eu for pegar geralmente as pirâmides dessa forma aí, tem um alto índice de mortalidade e também de mortalidade infantil. A gente já viu, já falou o que que é. Então você está vendo aí, nasce muita criança, mas morre muita criança. E a expectativa de vida é ruim, porque os idosos, você está vendo, olha o fininho da pirâmide lá em cima. Os idosos não estão vivendo, eles morrem em uma idade, uma determinada idade. A expectativa de vida é mais baixa. Olha a diferença, por exemplo, da pirâmide etária da Noruega. A gente não tem uma taxa de natalidade muito alta. E olha lá, o finalzinho da pirâmide, 100 anos, irmão. Ô, tá de bobeira? Ó, 100 anos em Angola. 0,0 para homens, 0,0 para mulheres. 95 a 99 anos. 0,0 90 a 94, 0,0, 85 a 89 anos, 0,0, 80 a 84 anos. Aí a gente tem 0,1% de pessoas que sobrevivem até essa idade em Angola. Enquanto lá na Noruega, 95 a 99 anos, eu tenho de 0,1 a 0,2 de mulheres que sobreviveram até essa idade em média. Olha a porcentagem de diferença. Tipo, em Angola o pessoal não chega nessa idade. Na Noruega, e a taxa de natalidade na Noruega é bem menor. Aí a gente está tendo uma diferença gritante entre como é que é um país desenvolvido e como é que é um país subdesenvolvido. Viu? Deu para entender mais ou menos então o que é pirâmide etária, o que é taxa de natalidade, mortalidade? Foi? Então, para mim saber que você assistiu esse vídeo aí, tadinho, não esquece aí de comentar qual teoria você acha mais correta das que a gente acabou de falar aí. Até a próxima aula, galera.